Vejamos agora os 5 pilares da observabilidade dos dados. Por gentileza, me acompanhe. A observabilidade dos dados se baseia no conceito de qualidade dos dados, para abranger a integridade geral dos sistemas de dados de uma organização. O objetivo da observabilidade dos dados é identificar e solucionar problemas e trabalhar para evitar problemas relacionados a dados que afetam a qualidade dos dados e a confiabilidade do sistema. Com a observabilidade dos dados, uma organização pode identificar melhor seus conjuntos de dados mais críticos, usuários desses dados e problemas decorrentes desses dados. Você acha que não vai ter problemas? Se você acha isso, então reveja os seus conceitos, ok? Vai ter problemas o tempo inteiro. A observabilidade, ela tenta minimizar esses problemas ou ainda identificar e solucionar depois que eles acontecerem, porque é bem provável que problemas aconteçam. Os dados, eles podem mudar o tempo inteiro. É algo absolutamente natural. Fenômenos econômicos, sociais, mudanças de sistema, versão de software, tudo isso impacta na geração de dados. Então é importante que a empresa tenha processos que observem os sistemas que geram os dados para, a partir daí, ou tentar evitar problemas, ou, se os problemas acontecerem, identificar e buscar a solução. E a observabilidade dos dados é baseada em 5 pilares, os quais eu vou apresentar agora para você. O primeiro é o freshness. Eu mantive aqui os nomes dos pilares em inglês, porque é algo bastante recente ainda na evolução da observabilidade dos dados. Portanto, isso vai ajudar você se fizer uma pesquisa com materiais complementares, que, aliás, estamos fornecendo também ao final do capítulo. O que é o freshness? Descreve se os dados são atuais e com que frequência os dados são atualizados. Os dados devem ser atuais, não é? Para que eu possa, a partir da leitura desses dados, compreender o funcionamento de um sistema que gera os dados no dia a dia da empresa. Distribution. Descreve se os valores dos dados estão dentro de um intervalo aceitável. Os dados fora desse intervalo podem não ser confiáveis. Por exemplo, preço de um produto negativo. Posso ter um preço negativo? O produto custa menos 50. Isso é algo razoável? Provavelmente não. Então temos que checar os limites, né, os intervalos dos dados. Isso é importante para garantir que os sistemas estão funcionando corretamente, gerando os dados de maneira apropriada. 3. Volume. Mede se os dados estão completos. Volume de dados inconsistente indica problemas com fontes de dados. Esquema. Rastreia mudanças na organização, quem fez quais mudanças nos dados e quando. Ou seja, eu vou observar todo o ciclo de vida dos dados. Quem fez qualquer mudança, quando fez e, idealmente, por que fez. Por que os dados tiveram que ser transformados, modificados no meio do caminho. Isso é importante para garantir que os dados sejam o quê? Confiáveis e então possam ser usados para a tomada de decisão. Por fim, a linhagem, que faz parte do processo de observabilidade, que registra e documenta todo o fluxo de dados, desde as fontes iniciais até o consumo final. Ou seja, a empresa sabe exatamente todo o caminho que o dado percorreu, desde a geração até o uso, até o consumo lá na outra ponta. E com isso, nós temos uma espécie de guia que ajuda as empresas na hora que estiverem trabalhando em projetos de observabilidade dos dados. É importante frisar mais uma vez, isso aqui é algo bastante recente, ok? Isso aqui não é um framework único, universal, até porque não existe ainda. Estamos nesse momento escrevendo a história. É provável que ao longo dos próximos anos vejamos evoluções, algumas empresas ou entidades internacionais que vão assumir a responsabilidade para criar algum tipo de framework, empresas que talvez se juntem em um consórcio para criar algum tipo de framework para observabilidade dos dados, padrões internacionais que podem surgir. Estamos nesse momento escrevendo essa história, é bem provável que vejamos bastante evolução ao longo dos próximos anos. Na próxima aula, você vai encontrar um manual em PDF com algumas ferramentas de observabilidade dos dados. Tem lá o link dos sites, visite para conhecer um pouco mais sobre esse conceito. E na seção de bibliografia, referências, links úteis ao final do capítulo,
tem um artigo completo da DSA, no blog da DSA, também falando sobre esse tema, a observabilidade dos dados. Muito obrigado, nos encontramos na próxima aula. Até lá!